Gatos e gatos do meu coração, Sandrinho Sandroca aqui, então vamos continuar a matéria do primeiro ano do ensino médio, falando de intervalos reais, tá bom? Reais, tá bom? Gurizada, é o seguinte, ó, o que são intervalos reais? Eu vou dar um exemplo para ver se a gente consegue ver certinho a diferença. Vamos supor que tenha um cara que tá mal no hospital, tá? E ele precisa de uma dose de remédios que varia. E esse remédio é dado em comprimidos. E ele tem que tomar no mínimo 1 e no máximo 10, tá bom? Comprimidos por dia. A quantidade de remédios, que eu vou chamar de R, seria no mínimo 1 e no máximo 10. No mínimo 1 e no máximo 10, tudo bem? Quais são os comprimidos que ele poderia tomar? Então vamos supor, 1 é se ele tá bem pra caramba durante o dia, e 10 é se ele tá muito maleixo, quase indo para o outro lado da coisa lá. Fechou? Então, ele poderia tomar ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. Essas são todas as possibilidades de quantidade de comprimido que ele pode tomar. Esse é o mínimo, esse é o máximo. Não tem nada que não esteja aqui. Ah, a pessoa pode quebrar o comprimido do meio, minha avó quebra. Não. Aqui não pode, tá? Por quê? Porque eu tô falando de comprimidos. Nesse caso, eu tô falando de números naturais, tá? Números inteiros, mesma coisa. Inteiros, beleza? Mas vamos supor que acabou esse remédio. Ele deixou de vir. E só temos a opção dessa mesma hora em líquido, tá? E cada um desses caras agora significa ml. Tá? O lance é o seguinte, pessoal. Qual o mínimo e qual é o máximo que poderia, né, os enfermeiros colocarem nesse paciente, injetarem nesse paciente por dia? O mínimo continua sendo 1 e o máximo continua sendo 10. Tá? De remédio. Porém, vocês concordam que por ser líquido, existe depois da quantidade 1, que é a mínima, várias, infinitas quantidades próximas. Poderia ser 1,01, 1,00001 ml, 1,00001 ml. Qual é a última quantidade antes da máxima? Eu não sei. É 9,99 ml? É 9,99999 ml? Ou seja, entre 3 e 4 ml, por exemplo, existem infinitas possibilidades. Porque agora eu não estou falando mais, observando a reta, eu não estou falando mais das quantidades naturais. Que na aula passada a gente falou disso. Fica cheio de buraco, né? Eu estou falando da quantidade real. Na realidade, o que eu estou contando? Eu vou pintar porque eu não tenho como dizer quais são os números, são infinitos. Esse camarada nada mais é do que qualquer um dos números entre 10 e 1. Pode ser o 2 bonitão, pode ser o 3 bonitão, sim, mas pode ser o 2,5, pode ser o 2,3, pode ser o 2,15, pode ser o 2,1198, tá bom? Então aqui qualquer cara. Beleza? Como que eu represento isso? Eu represento através de intervalos reais. Então, o que são os intervalos? Intervalos são pedaços da reta real, aonde considera-se todos os números reais que ali estão. Beleza? O problema são nos limites do intervalo. Nesse caso, pessoal, do exemplo que eu dei, o 1 e o 10 podem participar. Então, para representar, eu pinto uma bolota nos intervalos, uma bolotinha preta. Suponhamos que essa quantidade de remédio, ela fosse 1 no mínimo, no máximo 10, mas o cara viu que com 10 o paciente passa mal. Então, ele pode tomar 1 no mínimo, mais 10 não pode mais tomar. Ele pode tomar até 10. Qual seria a representação disso na reta? Seria assim, coloca sempre o 0 para poder se orientar, tá? Eu marco os limites do intervalo, ó, 1 e 10. Eu não preciso marcar mais todo mundo, porque eu entendo que no meio tem todo mundo, tá? Aí, a galera aqui, todo mundo pode. Agora presta atenção, 1 pode? Pode, porque é menor ou igual. Então, bola preta para o bonitão.
O 10 pode? Não, então eu deixo uma bola aberta, uma bola branca, tudo bem? Não era nem para ter esse risquinho aqui no meio, tá? Ah, mas eu vi que com um remédio só ele também passa mal. Então, na realidade, é do 1 até o 10, sem poder um remédio e sem poder 10. Tem que ser mais que 1 e tem que ser menos ml, tá? Como que eu faço isso então, pessoal? Ó, vou fazer aqui já antes para ficar bonitão, pô. Aí no caderno vocês apagam porque o professor burro esqueceu da borracha. 1, 10, quer dizer que pode toda essa galera aqui, beleza? Essa é a representação. Tem outra possibilidade, eu vi que com 10 ele não passa mal, tá? Mas com 1 ele continua passando. Então, a quantidade ficaria entre 1 e 10, beleza? Podendo 10. Como que fica isso? Assim. Beleza? Essa é a representação. Como que eu represento cada um deles de outra forma? Claro, a representação completa é assim, ó. Esse conjunto eu vou chamar de conjunto D, das drogas que o cara tem que tomar, tá? Seria assim, ó. É um conjunto R, tá? Tá o quê? Pera aí, deixa eu passar um pouquinho. Ó, volta aqui que o professor usou droga. R pertencente aos reais, tal que... Daí eu completo com isso. 1 menor que 1, tá? Ou seja, o meu R quem é? O meu R é qualquer número real. Tal que está entre 1 e 10. Tá? Vamos fazer bonitinho aqui para coisa. Ó. R pertencente aos reais, tal que... Beleza? Conjunto droga agora é o conjunto R pertencente aos reais, tal que... Nesse caso eu usei a letra Rzinho, né? Para representar... Porque era remédiozinho, tá? Mas geralmente a gente usa X. Outro jeito de representar intervalo é com colchetes, tá? Então, como é que eu faço? É assim, ó. Quando eu tenho intervalos, eu boto os limites do intervalo dividido por vírgula, tá? E eu penso assim, ó. Esse 1, ele tá incluído no intervalo? Tá, é bola fechada. Então, o colchete é virado para ele. Esse 10 está incluído no intervalo? Sim. Ah, não, eu tô olhando pro de baixo, perdão. Esse cara é o de baixo, desculpa. Esse aqui é o de cima, tá? Então, deixa eu só completar aqui. R pertencente aos reais, tá o quê? Escreve só mais junto aqui, porque foi o exemplo que eu fiz, né? Então, vamos lá. Esse cara significa o de baixo. Pode 1 e pode o 10. Então, fica assim, ó. 1, 10, coloca os limites do intervalo... E coloco o colchete virado para os números. Isso indica, se o colchete está virado para o 1 e o colchete virado para o 10, que pode o 1 e pode o 10. No segundo caso, pode 1 e não pode o 10. Olha como é que vai ficar. O 1 tem o colchete virado para ele e o 10 tem o colchete virado para fora. Tá? Aqui nesse caso, nenhum dos dois pode. Então, eu boto o limite do intervalo e colchete virado para fora nos dois. Tudo bem? Aqui, colchete virado para fora, colchete virado para dentro. Fica assim. No livro é assim que tá? E é assim mesmo que a gente usa. Porém, existem outros autores ainda que usam outra notação. A notação, essa outra, ela serve para quando o colchete é aberto, tá bom? Quando o intervalo é aberto. Quando o colchete está para fora, eles também usam parênteses. Então, nesse caso, a notação é essa e deu, não tem outro jeito. Mas pode aparecer assim, ó. Essa aqui pode aparecer assim, ó. 1, 10. Ao invés de colchete aberto, parênteses. Nessa, 1, 10, parênteses. Essa, parênteses, 1 e colchete fechado, tá? Então, essas são as possíveis maneiras da gente representar os intervalos numéricos, beleza? Ok? Como que eu represento o numérico? Ó, que vai bola aberta, bola fechada, do menos 2 ao 5, tá? Como que eu represento? Então fica assim. Esse eu vou chamar um conjunto A. É um conjunto de x pertencente aos reais, ou seja, são números pertencentes aos reais, porém, eles iniciam e terminam do menos 2 ao 5. Sendo que o menos 2 não pode, então é só menor,
E o 5 pode porque a bola é fechada, tá? É assim que eu represento. Outro tipo de representação, vamos supor que seja assim, todo mundo pintado até o -1. Nota que não tem limite aqui, ó. Quer dizer o quê? Que vem do menos infinito até o -1. Antes eu vou completar aqui e fazer com a outra anotação também, tá? Então seria assim, -2, 5, fechado, tá? Esse cara aqui, como que fica? Fica um conjunto, eu vou chamar de B, x pertencente aos reais, ou seja, são números pertencentes aos reais, e quando ele tem essa propriedade de vir do menos infinito, eu não sei onde ele começa, porque infinito mais ou infinito menos, eles não são números, tá? O que eu faço? Simplesmente eu escrevo assim, ó, esse número aqui é o que? É um número menor do que -1, tá? Então, x menor do que -1. Porém, o -1 está contando, então menor ou igual a -1, só assim, tá? Outras coisas que é importante a gente ver. Se fosse um intervalo assim... Ah, tá, volta lá. Oba, é bem burro, ó. Desculpa. Como que eu represento isso da outra forma? Para representar com colchete, eu preciso sim botar os dois limites de intervalo. Então, eu boto o quê, ó? Menos infinito até o -1. No infinito, sempre é aberto, tá? Fechado no 1, negativo nesse caso. Poderia também ser parênteses aqui. Vamos lá. E todo o meu conjunto real. A representação desse conjunto, que eu vou chamar de C, seria assim. X pertencente aos reais. Tá o quê? Tá o que nada, né? Não tem nada para falar a respeito, é só isso. X pertence aos reais, quer dizer que é qualquer número. Como que eu represento através de colchete? Ele vai do menos infinito ao mais infinito aberto. Tudo bem? Quer dizer que é todo mundo, ok? Beleza? Com isso vocês ficam aptos a fazer os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 5, é isso aí, da página 27. 27, página com acento. Fechou, gurizada? Um beijo do gordo, muita saudade nesses corações. Falou!